Pessoal, estamos aqui em mais um vídeo. Hoje eu estava fazendo meu devocional e eu resolvi compartilhar a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Acredito que vai edificar a sua vida, vai gerar em você crescimento espiritual, vai gerar em você uma profundidade naquilo que o Senhor quer que você entenda da palavra. Então, se você está chegando agora aqui no Instagram, vire a sua tela. Esse vídeo está indo para o YouTube depois que eu terminar de gravá-lo. E eu queria fazer essa live para que você que está aqui no Instagram também possa ter acesso a isso que o Senhor colocou no meu coração. Hoje eu quero falar com vocês sobre a soberania de Deus. Soberania de Deus. E para isso eu vou ler um texto bíblico que está no livro de Romanos, capítulo 9. Eu vou ler dos versículos 12 ao 16. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Hoje eu resolvi pregar na minha cozinha, para vocês verem aqui eu pregando na cozinha. E eu vou ler com vocês Romanos 9, do 12 ao 16. Compartilha esse vídeo. Eu não consegui compartilhar porque está de lado. E então você pode compartilhar esse vídeo. Manda aí para os seus amigos do Instagram, do YouTube. Manda nos grupos do WhatsApp. Essa palavra ela precisa chegar ao coração das pessoas. Romanos 9, 12 ao 16. Não por obras, mas por aquele que ama. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Palavra fortíssima que gera em nós um confronto. Eu acho que é esse o ponto principal dessa palavra. É um confronto. E mudanças só acontecem quando existem confrontos. Amém? Mudanças, grava essa frase. Mudanças só acontecem quando existe um confronto. A palavra de Deus ela vem justamente para gerar em nós uma mudança, para gerar em nós um susto, para gerar em nós alguma coisa que a partir dessa coisa que foi gerada, desse sentimento que foi gerado, nós possamos ter as atitudes que vão consolidar a mudança. Porque a palavra de Deus ela pode mudar, mas são as atitudes que vão perpetuar aquilo que Deus fez na nossa vida. Você tem que entender isso. Tem gente que pensa que a obra de Deus é só assim, estalou o dedo, acabou. Na verdade, a obra de Deus ela precisa ser consolidada. Um beijo, prima, aí você que está chegando agora, sejam bem-vindos. Eu quero dizer para vocês, eu quero na verdade relembrar a vocês que esse texto que foi lido está no livro de Romanos, o que significa que isso é do Novo Testamento. E já que está no Novo Testamento, eu vou ser um pouco redundante, não está no Velho Testamento. Aonde muitas pessoas dizem que aquilo que está no Velho Testamento já não é aplicável à minha geração, já não é aplicável à igreja dos dias atuais. Tem gente que pensa, tem gente que fala, tem gente que propaga, e isso já chegou aos meus ouvidos, que aquilo que está no Velho Testamento já não serve mais para mim e para você. Já não serve mais para a igreja dos dias atuais. Isso é uma grande mentira. Mas vamos dizer que alguém que acredita nessa falsa teoria esteja aqui nessa live ou vai alcançar esse vídeo vai alcançar essa pessoa. Eu quero te dizer que esse texto que eu li está no Novo Testamento. Então essa desculpa já não pode ser aplicada. A segunda coisa que eu quero te dizer é que Paulo, ele está nesse momento escrevendo a igreja de Roma. E no momento do capítulo 9, ele decide focar esse momento da palavra, da carta que ele escreve à igreja de Roma. Ele foca esse momento em relembrar a igreja sobre a soberania de Deus. Paulo relembra a eles, aquele povo que está ali esperando alguma notícia de Paulo, uma carta de Paulo, ele os relembra que Deus é soberano, porque é o que o texto fala. Aliás, a epígrafe do texto fala a soberania de Deus.
Nós entendemos que as cartas que Paulo escreveu, elas foram escritas para 2 tempos, tá, pessoal? 2 tempos. O tempo das igrejas que receberam as cartas diretamente de Paulo naquela época é o primeiro tempo que a carta foi escrita. O segundo tempo que a carta foi escrita é o tempo das igrejas atuais. É o tempo da igreja de hoje. E eu acredito que por inspiração do Espírito Santo de Deus, Paulo sabia que hoje, mais do que nunca, nós precisaríamos de uma palavra a respeito da soberania de Deus. E com essa introdução, eu quero dizer para você, aliás, te relembrar, porque provavelmente você já tem ouvido esse texto. Romanos 2, versículo 11, vai falar: porque para Deus não há acepção de pessoas. O mesmo apóstolo, no mesmo livro, está garantindo que Deus não faz acepção de pessoas. Como assim? Porque foi Paulo que falou sobre a soberania de Deus, que o que ele faz está decidido e acabou. Esse mesmo apóstolo que disse isso, falou um pouco anteriormente que Deus não tem acepção. E ele só não falou, não foi só a mesma pessoa, foi no mesmo livro, foi ainda em Romanos. Paulo está nos garantindo que Deus ele não tem parcialidade. Porém, Deus honra quem ele quer. Deus não faz a acepção, mas honra quem ele quer. Para você entender um pouco de soberania de Deus, você tem que entender o que significa a palavra soberania. A palavra soberania, segundo o dicionário, ela significa superioridade derivada de autoridade, domínio, poder. Não é delegável nem renunciável. A posição de Deus sobre as nossas vidas, pessoal, ela é irrenunciável, ela não é renunciável. A posição de autoridade que Deus tem sobre mim e sobre você, a vontade de Deus sobre mim e sobre você, o que Deus quer, o que Deus decide, o que Ele fala, não tem como renunciar, não tem como desfazer. O que Ele fala, Ele falou e acabou. E para você viver bem com Deus, você tem que ter esse entendimento de aceitar que Deus é soberano, querendo você ou não, querendo o mundo ou não, aceitando o mundo ou não. Essa posição de Deus é inegociável, é irrenunciável, se existe essa palavra. Não tem como desfazer. No versículo 15b e 16 vai dizer: terei misericórdia de quem eu... Isso é Deus falando. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende de desejo ou esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Parece duro, mas é uma verdade que te traz de volta para a realidade. Para a realidade que garante que Deus vai sempre estar acima e nós vamos sempre estar numa posição abaixo de Deus. Quando eu entendo que Deus é soberano e que a vontade dele não depende do desejo humano, não depende da opinião humana, mas depende somente, única e exclusivamente da misericórdia de Deus, eu e você, entramos num estágio de dependência. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: olha, o que Deus estabeleceu não vai depender do que você escolheu, não vai depender do que você aceitou ou deixou de aceitar, não vai depender da sua opinião, ela vai depender única e exclusivamente da própria misericórdia de Deus. Quando eu entendo isso, eu começo a falar, peraí, se eu dependo, se a minha vida depende da misericórdia de Deus, eu preciso descer. Eu vou precisar me colocar numa posição de servo. Eu vou precisar me colocar numa posição de inferioridade à soberania de Deus, à vontade de Deus. O nome disso é dependência. Quando eu dependo de Deus,
as coisas começam a acontecer. Quando eu dependo de Deus, eu começo a permitir com que a misericórdia do Senhor seja aplicável à minha vida. Só que sabe o que é interessante com isso tudo? É que sabendo dessa regra, sabendo dessa realidade, de que eu preciso ser dependente, de que eu preciso aceitar que Deus é maior, de que eu preciso aceitar que a vontade de Deus vai sempre prevalecer na minha, o diabo ele cria um discurso, presta bem atenção no que eu vou dizer. O diabo ele criou um discurso de igualdade nos dias atuais. Todos são iguais. Não, todo mundo é igual. Ninguém pode ser diferente. Esse discurso, ele tenta tirar de Deus a soberania em decidir quem sobe e quem desce. E aí coloca na mão do homem essa decisão. E quando isso acontece, eu e você entramos num estágio de rebelião. Eu saio do estágio de dependência, eu saio do estágio de humildade, e aí quando eu começo a acreditar em culturas, em palavras que vão propagando na televisão, na escola, na rua, no streaming, no filme, no cinema, onde quer que seja, eu começo a falar, peraí, não, todos são iguais, é direitos iguais, não, Deus não faz. Aí o diabo começa a torcer a palavra. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Por isso, o pastor não está acima de mim. Por isso, aquela pessoa que lê a Bíblia mais do que eu, aquela pessoa que busca o Senhor mais do que eu, aquele missionário, aquela pessoa que tem se entregado para o reino de Deus, ele não pode estar acima de mim, porque todos somos iguais. Isso não é verdade. Isso não é bíblico. E quando eu começo a querer me igualar a pessoas que têm renúncias maiores do que as minhas, quando eu começo a querer me igualar a pessoas que têm autoridade espiritual dadas por Deus maior do que a minha, eu entro num estágio de rebelião. E a rebelião não é contra a pessoa, a rebelião é contra a vontade soberana de Deus, que deu sobre aquela pessoa maior autoridade do que deu a mim. Você está conseguindo entender como que o diabo trabalha? Você está conseguindo entender como o discurso de que todos somos iguais não é bíblico? Você está conseguindo entender como que aquela frase feita, aquelas palavras que a gente está cansado de ouvir, de que, não, todo mundo está no mesmo patamar. Ninguém é melhor do que ninguém tem mais autoridade do que ninguém tem mais dom do que ninguém. Eu, se quiser pegar o microfone da mão daquela pessoa que está no púlpito, eu vou, porque Deus trata... Isso não é real. Isso é rebelião. Rebelião. E um pouco de incoerência também. Eu querer colher um fruto que eu não plantei. Eu querer colher a autoridade espiritual de uma pessoa que está numa vida de renúncia que eu não plantei. Isso é incoerência. Para não falar burrice. 1 Samuel 15, 23, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Se você está vivendo uma vida de confronto com pessoas dentro da igreja, se você está vivendo uma vida de confronto com a vontade de Deus, se você está vivendo uma vida de não, eu é que decido, não, todo mundo é igual, acabou, é a igualdade para todos, e aí eu começo a confrontar a palavra, não só em rebelião, mas Deus considera isso como feitiçaria, um pecado terrível. É um pecado comparado à feitiçaria, é um pecado grave, né? Eu já falei em alguns vídeos aqui, Deus não faz acepção de pecados, mas a gente precisa entender que consequências de pecados são sim maiores e menores. Talvez todos os pecados vão levar para o inferno, vão levar para a morte eterna. A Bíblia mesmo fala que o salário do pecado é a morte. Ok, isso eu entendo. Mas a consequência humana, física, material do pecado são diferentes. Se uma pessoa mente e pede perdão a Deus, ou murmurou e pede perdão a Deus, ela vai ter uma consequência. Entende o que eu estou falando? Que pecados, eles têm consequências, resultados diferentes de um para o outro? Tem.
todos os pecados vão ter um resultado diferente. Deixa eu compartilhar esse vídeo. Pessoal, compartilha esse vídeo. Eu quero que você me ajude a compartilhar para que a gente alcance o maior número de pessoas. Deixa eu compartilhar aqui também, para abençoar a vida das pessoas. Depois que eu postar lá no YouTube, você pode pegar ele e botar no seu grupo de WhatsApp, tá bom? Deixa eu mandar aqui pro pessoal. E aí no versículo 18 e 20 diz assim: portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Eu vou repetir. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer. E endurece o coração de a quem Ele quer. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? Repita comigo daí da sua casa, onde você estiver. Inversão de valores. Inversão de valores. Estamos em uma geração onde pessoas estão delegando a Deus o que é certo e o que é errado. Estamos vivendo em um tempo, e por isso que eu falo que Paulo foi muito bem orientado pelo Espírito Santo, talvez até por revelação, sabia o que ia acontecer e escreveu aquilo, para que hoje eu e você tivéssemos acesso ao livro de Romanos, capítulo 9. Paulo, ele foi direto, ele foi certeiro, vou usar o termo, ele foi cirúrgico, ele foi direto aonde a gente precisava. Geração com rebelião, geração que decide por Deus aonde é que é o certo, aonde é que é o errado. Uma geração aonde, se Deus fizer do jeito que eu quero, ele é bom. Mas se ele não fizer, então ele é ruim. O inimigo, ele quer que você acredite que Deus, para ser bom, tem que fazer o que você acha que é coerente, o que você acha que é certo. Se ele não fizer, então ele é um Deus ruim. É o que o diabo quer que você acredite. Nem tudo o que Deus faz é coerente ao entendimento humano. É a geração paz e amor, é a geração que Deus tem que me amar do jeito que eu sou, e aí eu sou assim, acabou. Assumem uma identidade falsa para si mesmas, e além de assumir uma identidade falsa, obrigam a Deus a aceitar e a abençoá-los dessa forma. Se você ler a Bíblia, você vai ver que bênção era para quem vivia uma vida de obediência. Bênção vem para quem decide ser servo. Bênção vem para quem olha e fala assim: peraí, eu vou honrar. A consequência de ter uma vida que honra, de ter uma vida de servidão, de ter uma vida de obediência, é a bênção. Mas a gente vive um tempo onde é assim, não, eu sou do jeito que eu sou e Deus vai ter que me abençoar. Porque se não me abençoar, ele é um Deus ruim e eu vou falar mal dele pro mundo todo. É uma geração que está vivendo em rebelião. É uma geração que pega a soberania de Deus, amassa e joga dentro da lata do lixo. Não querem saber o que Deus quer ou o que Deus não quer. Qual é a vontade de Deus ou qual não é a vontade de Deus. O que Deus determinou para você ou o que ele falou que é certo ou errado. Não quer saber de nada disso. Quer saber o seguinte: eu vou viver a minha vontade e Deus vai ter que me abençoar. É isso que nós estamos vivendo hoje. Nossa, o Zac é muito... ele fala... Eu tenho que falar. É o que a gente está vendo. Povo rebelde. Eu gosto daquela frase de João Batista, quando ele chama de raça de víbora. Estamos vivendo em uma sociedade onde está cheio de raça de víbora. Tem mesmo. O que é víbora? Uma pessoa trapaceira, uma pessoa que tenta dar o bote, uma pessoa que não pode se confiar. É uma pessoa que, se você tocar, fizer alguma coisa, avança em você. Pessoas descontroladas. É o que a gente está vivendo. Estamos vivendo nisso. Tem gente pregando todo dia aqui na internet.
Todo dia tem gente pregando. Só que as pessoas não querem ouvir pregação. As pessoas não querem ouvir palavra. Ela quer ouvir assim, ó, estenda a tua mão, abre agora, bota um copo d'água do lado do seu celular que eu vou declarar agora um carro zero na tua porta, uma casa de 3 andares, uma viagem para Dubai. Abre a tua mão que eu vou declarar. É o que elas querem ouvir. Se eu pegar Romanos e pregar, não tem. Não quero. Tá pregando, deixa eu tirar aqui, deixa eu ir pra aquela missionária lá que entrega profecia. Não, peraí, a fulana tá pregando o evangelho verdadeiro. Não, deixa eu tirar aqui, eu quero agora a prosperidade. Eu quero que R$900 caia na minha conta agora. Pá! É o que a gente está vivendo. É uma geração que só quer saber de fazer as próprias vontades. Mas, gente, eu não tô reclamando não, tá? Isso é bíblico. Isso é bíblico. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Pessoas que rejeitam a palavra verdadeira, o evangelho genuíno, para um evangelho falso, não terão desculpa naquele grande dia. Porque Deus vai falar assim, você se desviou e tal. Mas peraí, o Zac estava pregando lá todo dia. A Fernanda Passos estava lá pregando todo dia. A Helena Raquel estava pregando todo dia lá. O Silas Malafaia estava pregando direto. Fernanda Brum estava cantando louvores para te edificar. Camila Barros estava no YouTube todo dia disponível para você assistir. Não tem desculpa para dizer que você, eu me desviei ou eu não ouvi a verdade. A verdade está sendo falada. Eu não estou falando de mim mesmo não, ó. Estou falando daqui. Eu estou pregando a palavra. Deus faz a vontade dele, a soberania dele, nem sempre é coerente aos olhos humanos. 1 Coríntios 2,14 diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se você não está entendendo a soberania de Deus na tua vida, cuidado. Você pode estar vivendo como um homem natural. Zac, não estou entendendo o que Deus está fazendo. Cuidado. Você pode estar vivendo como um homem natural. Porque a Bíblia garante que quem entende é quem vive pelo Espírito. O homem natural não tem discernimento para entender a vontade de Deus. Se você está vivendo uma... Não estou entendendo o que Deus está fazendo. Porque Deus decidiu fazer aquilo e eu estou assim... Eu estou querendo explicação. Cuidado. Você pode estar vivendo como homem natural. Só compreende as coisas de Deus quem vive pelo Espírito. Quem vive pelo Espírito aceita de Deus, sem questionar a sua vontade. Só que para eu viver pelo Espírito, eu preciso buscar o Espírito. Eu entendo que nem todo dia a gente está querendo ler 10 capítulos da Bíblia. Nem todo dia a gente quer ficar 3 horas de joelho. Nem todo dia a gente quer ficar o dia inteiro vendo pregação no YouTube. Eu entendo isso. Só que eu também entendo que não é nem 8 e nem 80. Eu também não posso ficar um mês sem abrir a Bíblia. Aliás, não posso ficar nem uma semana sem abrir a Bíblia. Bíblia é todo dia. Nem que seja um capítulo, mas é todo dia. E aí você vê pessoas que se dizem cristãs. Eu falo que se dizem cristãs, gente, porque o cristão verdadeiro, ele ama a palavra. O cristão verdadeiro, ele tem anseio de aprender mais de Deus. O cristão verdadeiro, ele quer ouvir a voz de Deus todos os dias. Aí tem gente confundindo voz de Deus com profecia. Eu vou naquela oração da irmãzinha lá que marcha, porque quando eu chego lá, ela revela até meu CPF. A profecia, ela é importante? Segundo a Bíblia porque sem ela as pessoas se esfriam. É importante, mas ela não é a base que te sustenta nos dias da tempestade. A profecia não é. Eu não estou falando da profecia da palavra. Estou falando de revelação. E a gente tá numa geração de pessoas que é assim, eu vou para oração, para ouvir, eu vou ir lá no Marcha para Jesus, e no evento da igreja, na festa jesuína que vai ter cocado, não sei o que. Não, eu tô no meio da igreja. Mas você está buscando do Senhor discernimento para entender as tempestades que você tem passado? Porque a base, gente, é a palavra.
Se eu não tenho palavra, eu não tenho entendimento. E se eu não tenho entendimento, eu fico igual um cego no meio da tempestade, perdido, achando que Deus não me ama, achando que Deus não cuida de mim. Se para quem busca já é difícil, imagina para quem não tem uma busca diária. Eu e você precisamos abrir a Bíblia, ler a palavra e buscar entendimento. Precisamos disso. Para que a gente não seja como o homem natural, perdido nas suas próprias convicções, perdido nas suas próprias dúvidas, mas que a gente seja como um homem espiritual, que discerne as coisas de Deus, que entende as coisas de Deus. Jonas, ele recebeu uma ordem soberana de Deus para pregar aonde, gente? Em Nínive. Só que ao contrário disso, ele faz a sua própria vontade e ele vai para Tarsis. Deus tinha liberado para ele uma ordem. Não foi um pedido, foi uma ordem. Vai para Nínive, prega, salva aquele povo, porque através da tua boca... Ele falou, não vou. Ele pegou a vontade soberana de Deus, jogou dentro da lata do lixo e foi para onde? Foi para um lugar que Deus não mandou ele ir. E a Bíblia vai falar que a colheita da decisão de Jonas, o resultado que ele teve, na verdade, foi o resultado das suas próprias escolhas. Quais foram os resultados? Tempestade, prova, luta, sufoco, sensação de abandono quando estava dentro da barriga do peixe. Você está entendendo? Aí você está vivendo no meio da confusão, você está vivendo no meio da tempestade. Aí você acha que Deus é ruim. Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Deus é luz e nele não há trevas. Eu estou pregando Bíblia aqui para você. Nossa, Zac, mas eu estou na tempestade, eu estou na moenda, eu estou na luta. O que você tem vivido hoje pode ser o resultado de sua própria decisão em não aceitar a soberania de Deus na sua vida. Pode. Uma cultura que tem invadido as igrejas, uma cultura que tem gerado confusões mentais, confusões espirituais, cristãos brigando por direitos iguais, cristãos brigando por cargos iguais, pessoas passando por cima da vontade de Deus, porque acham que a vontade delas é superior à vontade de Deus. Saíram da posição de criatura e assumiram a posição de criador. Perderam a noção da realidade. Se Deus quiser, Ele nem estala o dedo, Ele só pensa e nós perdemos o fôlego de vida. A Bíblia fala que a misericórdia do Senhor é a razão de eu e você não sermos consumidos. E que suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Sabe por que elas se renovam a cada manhã? Porque se elas não se renovassem, eu e você já não estaríamos mais aqui. Só que ainda sabendo que estamos vivos pela misericórdia de Deus, decidimos questionar a sua vontade, decidimos falar assim, não, tá errado, assim eu não quero, assim eu não concordo, aí você peita pastor, aí você peita igreja, e é por isso que movimentos como de Pablo Marçal e de pessoas que têm rebelião contra a igreja estão crescendo tanto, enchendo estágios de esporte. Por quê? Porque são pessoas que têm rebelião contra a hierarquia de igreja, que têm rebelião contra a palavra. Deus estabeleceu pessoas para estar acima de mim e de você. Deus estabeleceu pessoas para estar no comando de algumas coisas. Deus estabeleceu pessoas para dar autoridades específicas. Só que quando eu não aceito aquilo que Deus estabeleceu, eu entro no estágio dessas pessoas que estão aí enchendo estádios. Não, você não precisa de pastor. Ah, você não precisa de líder. Liderança para quê?
Você não precisa buscar para ter autoridade. O Senhor já te liberou tudo lá na cruz, já está tudo pago, tudo resolvido. Ele já te liberou. Isso está sendo pregado. Essa mentira está sendo pregada. Sabe o que é o pior de tudo? Não é nem que está sendo pregado, é que tem gente acreditando. E quando você acredita numa mentira, você não vive verdade. Quando você acredita numa mentira, você colhe mentira. Você vive numa mentira. Você tem consequências de ter acreditado em uma mentira. Sabe essas pessoas que acham que todo mundo tem que ser igual e que não aceita a vontade soberana de Deus de exaltar um e não exaltar outro, de colocar um e não colocar o outro? A Bíblia fala em Salmos 75:7, mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Vai brigar com Deus? Vai discutir com Deus? Vai começar uma briga, uma confusão com Deus? A carta de Paulo, ela orienta a igreja dos tempos atuais, a minha igreja, a sua igreja, a nossa igreja, a se desintoxicarem de uma cultura maligna que contraria a forma que Deus estabeleceu para Ele mesmo operar. Vou repetir. A carta de Paulo orienta a igreja dos tempos atuais a se desintoxicar de uma cultura maligna que contraria a forma que Deus mesmo estabeleceu para ele operar. O mundo espiritual tem regras. Deus estabeleceu regras. Deus decidiu colocar algumas regras, estabelecer algumas diretrizes, colocar a sua vontade soberana acima de tudo e de todos. E Paulo vem para nos acordar. Meu filho, está questionando Deus? Meu filho, está discutindo com Deus? Acorda. Acorda. É tempo de despertamento. É tempo de obediência. É tempo de ser confrontado, baixar a cabeça e aceitar o que Deus determinou para nós. Porque Ele é bom e a vontade dele vai sempre ser melhor do que a nossa. Tem gente que não tem discernimento e fala assim, nossa, então Deus é ruim, eu vou sofrer. Não. O que Deus decidiu é bom, sempre vai ser bom. Só que você tem que aceitar. E parar de brigar com o que Deus falou, com o que Deus determinou. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Romanos 12:3. O conceito de Deus tem que estar sempre acima do meu. Sempre. Mas para isso, gente, eu preciso descer. Eu preciso descer. Eu preciso de equilíbrio com a palavra de Deus. Eu preciso entrar num momento de humilhação, dizendo, Senhor, não entendo, minha mente humana talvez não esteja concordando porque não está entendendo, mas eu me humilho, eu aceito, eu quero entender o que você tem para mim. A palavra de Deus garante para mim e para você. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Eu estou lendo Provérbios 15:33. A honra, gente, ela vem para os que escolhem ser humildes. Porque humildade é uma escolha. Se desprenda desses pensamentos que falam que você já nasce com qualidades. Eu já nasço com essa identidade, eu já vou nascer com essa qualidade, tudo que eu tenho eu já nasci com isso. Negativo. Você desenvolve, você escolhe ter algumas coisas. Humildade é uma delas. Humildade é uma escolha.
Não pense você, ah, fulano é humilde, eu não consigo ser. Ah, fulano é obediente, eu não consigo ser. Nossa, ela é tão inteligente, eu não consigo ser. Você consegue ser, porque a Bíblia te garante. Você pode. Quantos aqui, nessa live, nesse vídeo, decidem hoje se desprender de suas verdades, convicções e aprender mais desse Deus que é soberano para sempre? Diga, eu decido. E eu quero orar por você, que essa palavra ela tenha encontrado o seu coração, que essa palavra ela tenha trazido temor, porque é o que nós precisamos nos dias atuais. Nós precisamos de temor, nós precisamos de descer, nós precisamos de entender que o que Deus decide está decidido e não tem discussão. Que a vontade de Deus ela é soberana, que todos não são iguais, nós não somos obrigados a ser iguais. Deus não determinou que todos fossem iguais. Deus não falou assim, ó, na igreja todo mundo vai ser igual a todo mundo vai ser pastor, todo mundo vai ser apóstolo, todo mundo vai ser servo. Não, isso não existe. Quando Deus colocou Davi como rei, o ungiu, ele não falou, todo o povo de Israel é rei também, todo mundo vai ser ungido também, todo mundo manda também, todo mundo decide. Deus escolhe pessoas e você pode ser uma dessas pessoas que é escolhida. Mas sabe quem é escolhido? Quem entende essa lei. Quem entende que o que Deus falou está falado. Você pode sim prevalecer nos seus problemas, viver sobrenaturais, você pode. Mas você primeiro tem que entender sobre a soberania de Deus. Parar de brigar com Deus. Parar de discutir com Deus e com a vontade dele. E aí ele vai começar a te colocar em lugares altos. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer por esse tempo, por essa live, por essa palavra. Quero, Senhor, pedir que o Senhor entre com o teu poder nos corações, especificamente nos corações e mentes de todos nós, trazendo humildade, quebrantamento. Pai, repreende todo espírito de rebelião. Repreende, Pai, em nome de Jesus, todo espírito, Senhor, toda cultura de igualdade maligna, toda a cultura, Senhor, que está falando que todos devem ser iguais e ninguém é melhor do que ninguém e ninguém tem, Senhor, nenhum chamado, Senhor, acima ou abaixo, que é todo mundo na mesma linha. Esse pensamento que o Senhor já nos provou através da palavra que não é bíblico, arranca isso de nós, arranca esse espírito de rebelião, muda, Senhor, a nossa forma de pensar, muda, Senhor, a nossa mentalidade, muda, Senhor, em nós esse pensamento que é contrário, que é antibíblico e nos mostra que a tua vontade, nos mostra, Senhor, a tua bondade. Nós sabemos que o Senhor é bom e que a sua benignidade ela dura para sempre. Nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós e que nós não precisamos entender, mas nós precisamos obedecer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável e, além disso, é soberana. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Compartilha esse vídeo vai ser postado no YouTube. Se você tá aqui no Instagram, vai lá no meu canal do YouTube, Religiosidade Zero. Eu tenho vídeos lá que eu posto sempre. Por isso que eu tô gravando os vídeos agora de lado, porque lá o formato é de lado. E eu quero pedir vocês para me incentivarem lá no YouTube, tá bom? Eu preciso bater 1000 inscritos lá. Muita gente que me segue aqui no Instagram não tem acesso, não sabe que eu estou no YouTube. Então, se você está aqui, vai lá, compartilha, tá bom? Deixa eu ver aqui alguns comentários. Estou precisando descer e aceitar. Quase não dormi a noite passada. Sinto-me estranha. Hoje preciso de oração. Sim, Deus está no controle da tua vida. Já entrei recebendo. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, gente, porque tem comentário. Não dá para ler de lado. Já compartilhei. Glória a Deus. Vamos compartilhar. Eu amo o Velho Testamento, ensinamentos que existem lá para nós. Glória a Deus. Aí falaram aqui que já ouviram do Evangelho da Graça, né? É o Evangelho da Graça. Meu Deus, o diabo ele deturpa a palavra. Ele deturpa a palavra. Tá bom, gente? Fica com Deus.
Depois a gente se fala e até a próxima. Tchau!